Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à 12ª aula da nossa playlist de literatura. E nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre o romantismo em Portugal. Muito bem, antes de tudo, vamos fazer uma breve contextualização de alguns fatos sobre Portugal. O primeiro é que o romantismo está associado, o seu início está associado à publicação do poema Camões, de Almeida Garrett. E o movimento, o romantismo, durou cerca de 40 anos. E esse movimento estava muito preocupado em exaltar o orgulho nacional, o orgulho histórico nacional do país. Lembra que no vídeo passado, quando nós vimos um pouco sobre o romantismo de modo geral, eu falei que o movimento está muito associado à questão do nacionalismo, assim também como da liberdade. E esse movimento se desenvolveu em 3 períodos. Ele possuiu 3 fases, que nós vamos ver ao longo do vídeo. Outra coisa interessante se mencionar é a guerra civil que estava acontecendo entre absolutistas e liberais, aí um entrave político. E por fim aqui, gostaria de falar sobre a independência do Brasil. Nesse momento ainda vivíamos a questão do Brasil colônia, dependente de Portugal, e nesse momento aí de desenvolvimento do romantismo, lá em Portugal, não no Brasil ainda, temos a independência da colônia. Muito bem, e a primeira geração, a geração inicial aí do romantismo em Portugal, na verdade, ainda era uma espécie de transição do arcadismo para o romantismo. Então, vivemos aí uma fase transitória. E a partir daí, o romantismo se desenvolveu. Nessa primeira fase, nessa primeira geração, temos a presença muito marcante do subjetivismo e da idealização, que são 2 características muito fortes do romantismo como um todo. Mas, em alguns momentos, essa característica vai estar mais acentuada do que em outros momentos. E aqui em Portugal é justamente na primeira fase. Também temos a questão do nacionalismo e do historicismo, que é uma literatura aí mais voltada para a questão que eu falei do orgulho nacional, da exaltação histórica e da retomada de muitos valores, de muitos fatos, acontecimentos históricos. E temos também a retomada da Idade Média, também é uma característica muito forte no romantismo como um todo. Mas aqui na primeira geração temos essa presença mais marcante. E como os principais autores desse momento temos Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Antônio Feliciano de Castilho. Tá? Então, vamos continuar. Temos aqui o poema Camões, que eu falei anteriormente como sendo o pontapé inicial do romantismo em Portugal. E essa obra tem uma preocupação muito forte justamente com a questão do nacionalismo e do historicismo também. Então, o que acontece? Há uma preocupação muito forte em falar sobre o poeta Luís de Camões, um poeta consagrado da literatura portuguesa. E nesse poema há uma referência muito forte a outra obra que é Os Lusíadas. E também, como eu falei, tem a questão lá do nacionalismo. Há uma exaltação muito forte à pátria, aos grandes feitos da pátria, a questão das navegações, que foi uma grande inovação aí para o povo português, a questão marítima, que também é uma questão histórica lá do país. Mas lembrando que essa obra está mais voltada, mais focada na vida de Camões. Então, características aqui dessa obra: retomada de fatos históricos, ou seja, o historicismo, questões relacionadas com a nacionalidade, com a exaltação da pátria, nacionalismo, e toda essa característica realmente bem da primeira fase, bem da primeira geração. E eu separei aqui um trecho do canto primeiro, que começa assim: ouves, rija celeuma aos ares sobe, e fere os ventos que nas ondas folgam. Celeuma aqui é uma espécie de canto dos marinheiros, E ele continua: terra, terra, bradou o gageiro alerta,
Gageiro é uma referência também ao homem que era responsável em vigiar se havia terra à vista, né? Ele ficava sempre atento a essa questão. E aí, voltando para cá pro poema. Terra, ecoa a confusa vozearia da marítima turba. Ó, voz querida, doce aurora de gozo e de esperança, ao coração do nauta enfraquecido, do alquebrado sequioso passageiro, que a esposa, os filhos, ou talvez a amante, nessa voz doce e grata, lhe alvejaram. Então perceba que pelo menos esse trecho aqui, expõe bastante a ideia do livro, da obra, que é, na verdade, um poema, mas um poema narrativo, muito parecido com os Lusíadas, tanto em estrutura como também em tema, né? Fala muito das questões marítimas, mas não confundir as duas coisas. Lembre que a obra Camões é voltada mais para o próprio Camões, o próprio poeta. Muito bem, já a segunda geração tem as características um pouco mais diferentes. E aí, nesse momento, já entra a questão do mal do século, do sentimentalismo, o ultra-romantismo, aquele romantismo exagerado, aquele sentimentalismo exagerado, que envolve também esse tédio, essa melancolia, muitas vezes esse desejo pela morte, pelo sombrio, esse sentimentalismo que acaba levando o homem a uma desgraça, né, a um fim trágico, até os seus limites mesmo, por causa desse sentimento exagerado, né? E aí temos o pessimismo, que é muito ligado à questão do sentimentalismo exagerado, do mal do século, e também temos a questão da liberdade, que é um dos focos desse momento, da literatura romântica desse momento. Como principais autores, nós temos Camilo Castelo Branco e Soares Passos. Então perceba que já temos uma diferença significativa aqui. Na primeira fase, nós temos um foco muito forte na questão da idealização, subjetivismo, nacionalismo, né, a questão da pátria, historicismo e a questão da retomada da Idade Média. E aqui, na segunda geração, já temos muito marcada a questão do pessimismo, sentimentalismo, que fez com que essa fase ficasse também conhecida como a fase ultra-romântica, né? O máximo do romantismo é uma fase bem dos exageros mesmo. E esse exagero aqui no que diz respeito aos sentimentos. Muito bem, para entendermos melhor essa questão, temos aqui alguns trechos do livro Amor de Perdição, do escritor Camilo Castelo Branco. E aqui eu não vou entrar em muitos detalhes acerca do livro, porque eu quero deixar como um desafio para você que está assistindo esse vídeo agora, procurar esse livro, procurar essa obra para ler toda, né? Para ler completa. Então, desafio ler Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Inclusive, se você depois quiser dar um retorno, dizer o que achou do livro e tudo mais, você pode deixar aqui nos comentários a sua opinião. Pois bem, esse livro é um exemplo perfeito das características que eu falei anteriormente sobre a segunda geração. Porque temos aqui um amor, digamos assim, que não é possível, né, entre o protagonista e uma mulher, mas aí esse amor acaba não se efetivando de verdade. Então esse protagonista, esse personagem, fica extremamente frustrado e, no final das contas, eu não vou dizer o que foi que aconteceu, mas esse personagem chegou ao seu limite, assim, por causa desse sentimento exagerado. E também esse sentimento que não pôde ser, digamos assim, desenvolvido, compartilhado, vivido de verdade com essa outra pessoa. E aí temos algumas frases aqui que nos mostram um pouco como se desenvolve a história. A primeira diz assim: não posso ser o que tu querias que eu fosse. A minha paixão não se conforma com a desgraça. Eras a minha vida. Tinha a certeza de que as contrariedades me não privariam de ti. Só o receio de perder-te me mata. Então, só por esse trecho a gente tem uma ideia do que é a história desse livro e do que é a segunda geração do romantismo, lá em Portugal. Essa coisa do sentimentalismo é bem aflorado, né? Bem
forte. E o segundo trecho diz assim: porque não merecemos nós o que tanta gente tem. O pior são as saudades. Temos aqui um erro na palavra, mas é isso mesmo. O pior são as saudades. Ao menos morrer é esquecer. E aí, nesse trecho, já vemos a questão lá do pessimismo e do mal do século também, né? Além do sentimentalismo. E essa melancolia também. Uma demonstração muito forte desse pessimismo. Ali, afinal de contas, há pessimismo maior do que achar que a morte é a melhor solução, né? Eu acho que não. Bem, e temos mais uns trechos aqui. O próximo diz: não há baliza racional para as belas, nem para as horrorosas ilusões, quando o amor as inventa. Então, mais uma vez, vemos aí essa exaltação do sentimento, essa questão bem marcada. E por último, temos o seguinte: amou, perdeu-se e morreu amando. Então vemos aí esse certo exagero também, não é? Porque é um sentimentalismo, é um amor que vai até o limite das coisas, né? Então todo esse contexto, todas essas características fizeram com que essa fase, como eu já falei, ficasse conhecida como ultrarromantismo, ultrarromântica. Porque é uma fase de exageros, né? De máximos. É o máximo do romântico. Muito bem, por último, temos a terceira geração, que também já se diferencia das outras duas. Essa aqui no sentido em que tem um caráter mais lírico, né? Mais poético mesmo. É uma transição estética. Isso significa que temos aí mais uma transição. Estamos saindo de mais uma escola literária e entrando em outra, que será o realismo, né? Que foi o realismo. Então, por isso que nesse momento temos uma tendência mais pré-realista. Isso significa que apesar de ainda estar do romantismo estar em vigor, né, está acontecendo, ele já começa a se misturar um pouco com outras características do próximo movimento. Então é um pré-realista. E aí nesse momento a preocupação maior é a questão do equilíbrio, daquela coisa mais amena, mais tranquila, muito diferente do que estava acontecendo na segunda fase, que era justamente a questão do exagero sentimental, do pessimismo e tudo mais. Então, digamos assim, é uma fase mais tranquila. E os principais autores são Júlio Diniz e João de Deus. Temos aqui um poema de João de Deus que se chama Noite de Amores. O poema é um pouco longo, então temos aqui só 2 trechos, mas que são 2 trechos bem significativos, o que, claro, não lhe impede de ler o poema todo. Eu também lhe indico que leia o poema todo. Você encontra facilmente aí na internet. Porque lembrando, né, que você vai entender melhor a literatura, a questão das características e tudo mais que nós estamos vendo aqui, se você ler realmente a obra integral. Claro que aqui nós temos um pouco de limitação, porque é só um vídeo, né? Então, o tempo aqui é um pouco mais limitado. Mas você pode aí escolher uma das obras que nós vimos aqui, até mesmo o autor, e se dedicar um pouco à leitura realmente integral das obras, que é realmente uma coisa muito importante. Bem, vamos voltar aqui para os nossos trechos. Ele começa assim: como seus olhos me olhavam, como nos meus se apagavam, e se acendiam depois. Como é que ali confundidas se não trocaram as vidas nos corações de nós dois? Mimosa noite de amores, mimoso leito de flores, mimosos lânguidos ais, vertigônia débil ainda. Tremia, lua tão linda, lembra-me ainda, jamais. Então temos aí uma questão mais equilibrada, não é? Um sentimentalismo mais equilibrado mesmo. Comparado à segunda fase, vemos realmente uma diferença muito grande. E outra questão
é que nessa fase também tem a questão do ritmo, da musicalidade também nos poemas. Como eu falei, é uma fase bem lírica, bem poética. E claro, também mais tranquila. Então é isso, muitíssimo obrigada por nos assistir até o final. Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido. Não se esqueça que você pode deixar aqui nos comentários suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas e também o seu comentário ou sua opinião sobre a sua leitura de algumas dessas obras que nós vimos aqui, ou até mesmo outras desses autores que nós vimos aqui, ok? Então, não deixe de acompanhar a nossa playlist e se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. E se você gostou também desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e ajudar o nosso canal a crescer. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.